Você já se perguntou por que, mesmo depois de tentar tantas terapias, mudar hábitos e buscar respostas, parece que algo mais profundo continua bloqueando você? Os traumas mais profundos e impactantes que moldam quem somos são justamente os traumas mais ignorados. Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre as experiências que você talvez nem saiba que carrega, mas que continuam influenciando diretamente como você vive, se relaciona e toma decisões em sua vida. Te interessa esse assunto? Então vem comigo. Olá, eu sou Manuel Augusto, fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse e desenvolvedor da metodologia MIRI, metodologia integrativa de reconexão do eu. Metodologia essa que eu embasei em mais de 16 abordagens diferentes, mas que é muito focada na cura de traumas precoces no campo da psicologia pré e perinatal, que estuda os nossos comportamentos, como nós agimos, reagimos e interagimos com o mundo, na vida, conosco, nos relacionamentos, baseado nos momentos mais precoces de sua vida. E quando eu falo momentos mais precoces, eu não estou falando após o nascimento, na infância. Eu estou falando justamente dos traumas de gestação e nascimento. Este é o período de desenvolvimento mais importante que todo ser humano vai atravessar. Do encontro de duas células, um espermatozoide e um óvulo, em apenas 9 meses, trilhões de células formando um corpo, um cérebro com 25% já formado e todas as suas estruturas e funcionamento estão já estabelecidas. Claro que na infância o cérebro, o corpo, como outros sistemas continuarão se desenvolvendo, mas o período mais crítico, mais importante aconteceu antes. Pense na fundação de uma casa. Se houver rachaduras na base, mesmo que você pinte as paredes, decore os cômodos, a estrutura continuará instável. Assim são os traumas de gestação e nascimento. Eles são como as fundações da nossa vida emocional e comportamental. Esses são os traumas mais ignorados e registrados em nossas memórias celulares implícitas. Ao longo de muitos anos, muitos pesquisadores, conduzindo pesquisas, se focaram muito no período da infância. E eu quero te contar algo super importante aqui através de uma história. Existia um bêbado procurando uma chave e ele estava lá já há uns 15 minutos tentando encontrar essa chave no chão. Até que um policial muito solícito observou esse bêbado e resolveu ajudá-lo. E chegou e perguntou o que ele estava procurando ali. Esse bêbado disse que ele tinha perdido a chave de casa, então o policial, querendo ajudá-lo, se agachou ali também e começaram a procurar. Passado uns 15 minutos, esse policial perguntou pro bêbado: "Foi aqui mesmo que você deixou a chave? Porque a gente já procurou em todos os lugares e não achamos." Ao que o bêbado respondeu: Não foi aqui, seu policial, que eu perdi." E o policial, indignado, contestou: "Mas então por que é que você está procurando aqui?" E o bêbado disse: "Ora, porque é aqui o lugar onde tem luz." Essa é uma história muito interessante, porque quando nós nascemos, a partir do nascimento, todos os nossos comportamentos, o que nós fazemos e a forma como a gente se desenvolve se torna muito mais visível e presente. O que eu quero dizer com isso? É muito mais fácil estudar o comportamento de uma criança, porque você consegue fotografá-la, você consegue filmá-la, você consegue de fato acompanhar o período de desenvolvimento de maneira quase que integral ou até mesmo integral, não é verdade? Agora pense num feto se desenvolvendo dentro do útero materno. Então, os estudos do campo da psicologia pré e perinatal, que se iniciaram com as fotos intrauterinas de Leonard Nilsson a partir de 1964, começaram a desvendar um campo que antes era considerado obscuro, misterioso e que realmente ninguém conhecia muito a respeito. Logo depois disso vem o advento do ultrassom. Nós já conseguíamos observar o que acontecia com os embriões, com os fetos, com os bebês se desenvolvendo ali dentro do útero. Hoje nós já avançamos tanto que nós temos ultrassom 5D, onde nós conseguimos inclusive mapear e rastrear expressões faciais desse bebê que indicam que sim, o bebê está sentindo emoções, ele age, ele interage, ele reage a todo o processo intrauterino que ele está
passando ali, que vai muito além apenas de reagir aos hormônios da mãe, mas ele também reage aos sentimentos da mãe, do pai e todo o seu entorno. Mas pense bem, nós nem podemos hoje fazer um ultrassom que nós conseguimos observar o bebê lá dentro em período integral, mas uma criança nós conseguimos observar o seu comportamento, é muito mais visível, é onde tem luz. Mas graças ao campo da psicologia pré e perinatal e as suas 4 décadas de pesquisas extremamente sólidas, hoje nós sabemos inclusive o quanto o estresse na gestação afeta o bebê ali se desenvolvendo em estruturas cerebrais que vão se desenvolver mais, menos, afetando o comportamento emocional, o comportamento metabólico do corpo físico, enfim, diversas outras condições comportamentais e até mesmo fisiológicas que já se iniciam no período intrauterino. Falar que uma criança nasce com o cérebro 25% formado e na infância ela vai se desenvolver ali mais ou menos até uns 7 anos, uns 75%, parece bastante. Mas se você pensar nas fundações de uma casa, que são a parte mais importante, as fundações correspondem apenas a 15% da construção. Então você já entendeu o ponto aqui. Milhões de dólares foram gastos em pesquisas na infância, que sim, é um período muito importante, mas as experiências traumáticas mais profundas que realmente moldam quem nós somos foram as mais ignoradas até hoje. Logo, as experiências de gestação e nascimento são essas primeiras peças desse quebra-cabeça. Por isso, muitas pessoas tentam várias terapias. Sim, elas sentem algum avanço, mas em algumas questões que são principais, centrais em sua vida, parece que elas não conseguem avançar e o motivo é exatamente esse que eu estou te dizendo aqui. Mas o mais impressionante é que as experiências desse período de vida, de gestação e nascimento, elas são armazenadas em todas as nossas células, conhecidas como as memórias implícitas do corpo e também memórias de procedimento, memórias armazenadas em certos grupos musculares e movimentos que nós, estimulando esses pontos, podemos trazer à tona os acontecimentos da gestação e nascimento. Um outro ponto muito importante sobre esses traumas, essas experiências que foram tão ignoradas, nós muitas vezes temos uma história biográfica contada pelo pai, pela mãe, por alguém da família que estava ali presente ao longo da gestação e do nascimento. Então, nós temos algumas informações, por exemplo, a gravidez foi estressante, aconteceu aquele assalto no 5º mês da gestação, a mãe queria um menino e era uma menina, ou às vezes é o pai quem queria isso, o parto foi traumático, foi uma cesárea, foi uso de fórceps, houve indutores de contração, sofrimento fetal, etc. Isso são informações importantes, porém, são as informações de quem estava de fora. Você pode observar um acidente de carro acontecendo e descrevê-lo da sua perspectiva, mas somente quem esteve dentro do carro que vai saber como que realmente aconteceu e mais do que isso, como isso foi absorvido e como isso foi interiorizado pela pessoa que estava dentro do carro. Com o bebê é a mesma coisa, porque existe a perspectiva do bebê vivenciando aquelas informações que estão sendo ditas, que já são conhecidas do lado de fora e muito mais do que isso. Como as células armazenam todas essas experiências, existem muitos outros acontecimentos e adventos que os pais nunca contaram, mas que o corpo registrou. Por isso, eu até costumo trabalhar com pessoas que foram dadas para adoção, que não têm contato, não tiveram contato nenhum com seus pais biológicos, e sim, nós podemos resgatar essas informações, nós podemos chegar nas experiências que foram traumáticas para que a gente possa trabalhá-las, acessá-las, corrigi-las e elaborá-las, porque assim como as fundações de uma casa são a parte mais importante, essas memórias continuam moldando seus comportamentos, atitudes, reações e emoções na vida hoje. Logo, pensar na infância, que sim, existem acontecimentos muito importantes, também é uma fase de desenvolvimento
desenvolvimento importante, mas esses acontecimentos já sofrem influência do que veio antes. Por exemplo, se uma mãe teve uma tentativa de aborto, se aconteceram algumas coisas ali crescendo dentro do útero, como o pai querer um menino e ser uma menina, um trauma no nascimento, o sistema nervoso já armazena aquelas experiências traumáticas com vários significados e percepções. Logo, o que eu vou passar na infância também já sofre essa influência. Então, uma mínima experiência de rejeição, ela não está somente acontecendo na infância, ela já aconteceu antes. Aqui é simplesmente um reforço. É realmente o momento onde eu constato a vida é assim, assim vão funcionar as coisas, onde as crenças são consolidadas, como eu costumo dizer, e muitas delas já são consolidadas dependendo da experiência muito antes do nascimento. É muito interessante nós sabermos também que nós podemos passar pelas mesmas situações e interiorizarmos as experiências traumáticas de formas diferentes. Por exemplo, em 1998 aconteceu o maior engarrafamento da cidade de Toronto, no Canadá, e esse engarrafamento houveram vários acidentes de carro. Em carro específico, um casal que se envolveu nesse acidente em específico, o marido teve reações muito ativadas de uma excitação emocional muito grande, com medo, com pânico, mas ainda assim conseguiu quebrar os vidros e conseguiu tirar a esposa de dentro do carro, que estava completamente imóvel. Mais adiante, pesquisadores foram fazer experiências para saber como o cérebro organizava e armazenava essas experiências traumáticas. Então, eram pedidos a essas pessoas que estavam envolvidas no acidente que se lembrassem dos seus acidentes e, ao mesmo tempo, eram registrados imagens através de um scanner cerebral. E foi muito interessante, como você pode ver aqui nessas imagens, as respostas de ativação cerebral do marido que estava em uma hiperexcitação emocional foram muito diferentes das respostas da mulher que ela estava em um estado de anestesia, de um congelamento emocional. Agora eu pergunto a você, de onde esse sistema nosso de sobrevivência já catalogou ou já organizou como nós vamos responder ao estresse na vida? E se você disse nos períodos iniciais da vida, na gestação e no nascimento, você está 100% correto, porque são as nossas bases, são as nossas fundações emocionais, como nós vamos reagir a todo o estresse e a todas as outras situações na vida já foram estabelecidas naquele período. É muito importante que a gente entenda que essas experiências gestacionais e de nascimento não residem em nossa memória, como nós nos lembramos de como foi a nossa formatura, casamento, da última viagem. É um outro tipo de memória armazenada no corpo. Por isso também esses traumas continuam sendo ignorados, ainda para as pessoas que sabem que tiveram processos de gestação e de nascimento difíceis, elas não conseguem fazer a ligação com o que elas estão vivenciando e sofrendo na vida hoje a partir do que elas viveram nesses períodos tão precoces. Mas como eu disse, as células armazenam essas experiências, o corpo guarda tudo. E o campo da terapia somática pré e perinatal é muito efetivo em nós resgatarmos e trabalharmos esses traumas, essas experiências difíceis de maneira assertiva. Se essas ideias ressoam aí com você, chegou o momento de você tomar uma decisão interior, talvez a decisão mais importante da sua vida, que é olhar para esse período do tempo da sua própria história. Eu desenvolvi uma imersão chamada Vivência Pré e Perinatal. É uma imersão presencial de 3 dias, onde num grupo super limitado de pessoas, nós vamos ao longo desses 3 dias organizar esse trabalho de uma forma muito respeitosa, com muita compaixão, oferecendo tudo para que o seu bebê interior possa se curar dessas experiências tão difíceis que ele atravessou sendo tão frágil e vulnerável. Eu vou deixar aqui no final uma lista de depoimentos de pessoas que já atravessaram esse processo. Caso você tenha sido tocado no seu coração, vai estar aqui na descrição desse vídeo o contato da minha equipe para que você venha também fazer parte deste processo junto conosco. Isso pode transformar a sua vida. Se você não é inscrito aqui
aqui no canal, esse é o momento. Inscreva-se, porque todas as semanas nós trazemos conteúdos super ricos relacionados a este campo tão pouco explorado, na verdade ignorado por tanto tempo, que é o da psicologia pré e perinatal, onde as experiências iniciais continuam influenciando a nossa vida hoje. Curte, deixa o seu comentário. Eu vou te deixar aqui para você acompanhar esses depoimentos e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Após a vivência pré-perinatal, houve uma transformação dessa nossa relação. Eu estava num momento de vida em que eu estava cuidando dela, né? Minha mãe ficou viúva e após a morte do meu pai, a relação se complicou, né? Eu sempre tive uma relação complicada mesmo, desde a infância. Eu sempre me sentia responsável por ela, cuidando dela. Eu tinha uma angústia muito grande, muito perturbadora, né? A nossa relação ficava, então, em conflito constante. E após a vivência, houve uma mudança nessa energia. É incrível, eu me libertei dessa minha obrigação, entre aspas, assim. Agora a nossa relação fica mais leve, ou mais leve, mais leve, mais tranquila, e não existe mais conflito entre nós, sabe? Foi uma mudança assim radical, realmente foi radical, foi muito incrível mesmo. Hoje eu me sinto como se eu tivesse me tornando o que eu nasci para ser. Como se eu estivesse no caminho certo. Antes da vida não fazia sentido. E eu vim com uma dor muito profunda na alma de um vazio que eu sentia. E além disso, um desejo muito grande de sair do consultório onde eu trabalhava para abrir meu próprio consultório. Só que eu me sentia acorrentada nas duas mãos e nos meus dois pés. Queria muito fazer esse movimento, mas eu não conseguia. O pré e peri para mim foi um salto assim do 0 para 50%, porque em 4 meses eu comecei a fazer esse movimento de buscar o financiamento, de procurar sala, e em 1 ano eu tô com o meu consultório montado. Antes eu não me sentia capaz de fazer isso, eu não via a minha força, a minha capacidade de fazer qualquer coisa, eu não acreditava em mim. Eu não consigo mais nem imaginar eu não acreditando em mim. Eu vejo que é possível eu realizar o que eu quero através dessa força que eu desconhecia, que até inexistia, que tinha dentro de mim. Na verdade, eu descobri que esse bloqueio que eu tinha com a minha filha era devido ao trauma intrauterino que eu vivenciei na barriga da minha mãe, e eu carreguei isso comigo desde o início da minha vida. E quando eu descobri, foi um sentimento de libertação. Assim, foi se eu pudesse definir com uma palavra, seria liberdade, assim. E isso impactou muito na minha relação com ela. E quando eu cheguei em casa, já foi muito diferente, assim. Eu estava curiosa para saber o que ia acontecer quando eu visse ela de novo, e olhasse para ela. E parecia que eu tava vendo outra bebê, assim, chega a ser meio maluco, né? E foi maravilhoso, assim, eu consegui enxergar ela de um outro jeito e consegui começar a sentir aquele amor que eu queria tanto sentir por ela. E hoje a gente tem uma relação muito linda. Porque eu pude refletir o quanto eu tinha uma imagem negativa dos homens, de forma geral, né? Existia uma raiva implícita, existia uma desconfiança implícita do sexo masculino, de forma generalizada. E depois dessa vivência, lá no espaço mesmo, eu já senti uma saudade muito grande do meu marido, comecei já a olhar meu marido com outros olhos, senti uma saudade muito grande do meu pai. E depois, né, já durante a semana, eu pude refletir
o quanto os homens fazem parte tão ativa da minha vida, mas agora renascida, renovada e com um olhar diferenciado para a energia masculina, para esses homens que estão na minha vida. Eu só tenho a agradecer essa imersão, essa vivência com o Manuel Augusto, realmente foi transformadora. Eu conheci esse trabalho, a vivência pré-IPERI, acho que no momento mais crítico da minha vida, do meu emocional. Eu já tinha procurado outras terapias, outras ferramentas, e nenhuma delas chegou a arriscar, a chegar mais fundo. Eu ia com uma, eu queria mais fundo, não ia. Eu ia com outra, não ia. E aí eu desisti de tudo, desisti de querer estar aqui, desisti de viver. Aí é onde eu me afundei, né, numa depressão. Você vai ser vista, você vai ser apoiada, você não vai ser julgada, você vai olhar as pessoas vão te olhar com tanto amor, com tanta compaixão. E eu sinto isso até hoje. O olhar das pessoas, da equipe, do Manuel, totalmente presente ali pro meu processo. Mudou a minha conexão com algo maior. Primeiro, algo maior, Deus. Fé, essa convicção de Deus estar comigo, mudou esse amor comigo mesmo, porque antes eu só tinha raiva, muita raiva das pessoas, de mim, queria me rasgar de tanta dor, de tanta raiva. E eu comecei a falar assim, nossa, comecei a ter mais carinho comigo, olhar para as pessoas diferente. E o principal, eu acho que mudou muito a questão com meu filho. O principal ganho até agora tem sido a minha espontaneidade. Eu ter ido encontrar com as minhas partes, com essa parte artística, né, minha, que eu sabia que eu tinha ela, mas não sabia que era tão latente assim. Então, assim, estou me permitindo ir para o teatro, voltei para minha aula de canto, e sem medo de mostrar minha vulnerabilidade, de me expor. Então, isso para mim está sendo uma construção fantástica. Pessoas que estão na minha vida, igual o meu marido, há quase 30 anos, as pessoas estão surpreendendo, porque era uma parte que realmente estava muito escondida. É maravilhoso, entendeu? É muito maravilhoso. E teve um momento específico na vivência, durante o meu nascimento, né, lá, o meu contato com a espiritualidade. Eu estava muito desacreditada. E lá eu tive um momento meu. Eu sei que eu estava na posição fetal e eu fui envolvida por uma espiritualidade muito grande. Então, todos os dias, quando isso volta na minha cabeça, ou eu estou passando por um momento de dificuldade, ou algum gatilho meu foi despertado, isso tem sido um ponto de apoio muito grande para mim. E o maior ganho de todos, Manu, sem dúvida nenhuma, eu estou aprendendo cada vez mais a acessar a minha sabedoria interior. Então, isso é de uma riqueza, para mim, assim, muito linda. Eu descobri que tinham questões com pai, com mãe, mais a fundo do que eu imaginava que tinha. Embora eu venha nesse processo de autoconhecimento e me trabalhando há um bom tempo, eu já tinha entendido muito da minha história, mas eu sabia que tinham coisas ainda a ser reveladas. Meu nome é Luciana, sou psicóloga, trabalho atendendo pessoas nessa área de desenvolvimento há um bom tempo. Por mais que me conhecesse, por mais que eu soubesse quem eu sou, por mais que eu estivesse numa relação boa comigo mesmo, ainda assim faltava alguma coisa. A coisa mais importante que eu toquei aqui foi perceber, entender de que eu não queria vir, que eu tinha alguns acordos espirituais na minha jornada da alma e que eu tinha muito medo de vir para cá, encarnar.
E isso trouxe grandes insights e grandes reviravoltas na minha vida. Inclusive, o grande insight que eu tive hoje é de que o quanto eu responsabilizava minha mãe por não fazer vínculo comigo. E hoje, no nascimento, eu consegui perceber que, uau, quem não fazia era vínculo era eu, porque eu estava ainda muito ligada com outro plano e uma resistência a querer vir para cá. Então isso foi assim para mim uma libertação. Mas há uns 10 anos eu tenho entrado nessa busca. E nessa busca eu passei por N cursos, N vivências, N programa de treinamentos, buscando cada vez me conectar. E eu diria que essa vivência perinatal e tudo que eu tenho trabalhado nesse território vasto, complexo pra caramba, o Manuel Augusto é um cara muito sensível, muito assertivo nas colocações, de uma forma que me ajudou a ter segurança e brilhar esse novo território aí. Então só tenho a agradecer por isso. Eu sou arquiteta, já fiz várias terapias antes, né, várias muito importantes. Eu descobri aqui da minha história que eu tenho uma parte divina muito especial, que era como se eu tivesse desconectada dela, e com esse nascimento, com essa regressão, eu consegui me reconectar com esse divino que estava distante, né? Então eu consegui me conectar com ele de novo, e agora a gente sabe que pode caminhar juntos, que vai ser... É como se eu tivesse um suporte agora para fazer essa caminhada. É uma experiência única, não abre caminhos maravilhosos. Abriu para muitas pessoas que estavam nesse grupo, acho que nós éramos em 18, e para cada uma ela trouxe uma história de reconexão, ela trouxe somou alguma coisa com a história de cada pessoa. E hoje, quando a gente estava nascendo, foi isso, né? A vida tem muitos desafios, mas ela pode ser maravilhosa.